Olá pessoal, tudo bem? E aí, vocês estão gostando dessa série nossa de perguntas e respostas, né? Então, como vocês me deixam lá várias perguntas no Facebook, no Instagram, no YouTube, nada mais justo do que eu selecionar pelo menos alguma dessas perguntas e tirar essas dúvidas de vocês, né? Porque eu tenho certeza que uma dúvida ali, às vezes uma pessoa fica mais com vergonha de perguntar, mas uma dúvida que está lá, eu já consigo responder 500, 600 pessoas às vezes, né? Então eu resolvi montar essa série porque acumulou muita pergunta ali dos vídeos passados, né? Desde esses 8 anos aí que eu comecei a produzir vídeo nas redes sociais. Então eu selecionei aquelas perguntas que eu vejo que tem maior prevalência, que vocês perguntam mais, e resolvi montar essa série então de perguntas e respostas. Então vamos lá para mais um capítulo da nossa série? Então vamos lá, roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Vocês estão gostando aí, né, da nossa série Perguntas e Respostas? Se você está gostando, eu quero que você comente aqui abaixo, né? E se tiver alguma coisa para melhorar no vídeo, eu quero que você também comente aqui embaixo. É muito importante, pessoal, que vocês compartilhem o vídeo. Então, debaixo aí do Facebook ou debaixo do Instagram ou debaixo do YouTube tem um botãozinho ali de compartilhar. Se aí você compartilha o link lá no seu WhatsApp, no seu Facebook, né? no seu Telegram, e você compartilhando, ajudando a espalhar mais informação, eu tenho certeza que esse trabalho que eu faço a médio e longo prazo vai ajudar a salvar bastante vida, né? Volta e meia eu recebo mensagens aí no particular ou mesmo, né, de vocês falando, eu assisti um vídeo seu e fiquei muito mais esperto agora, controlo muito melhor a tua saúde. Meu marido teve dor no peito e ainda bem que eu assisti o teu vídeo, eu consegui correr com ele para o hospital e ele conseguiu sobreviver, ele estava tendo um infarto mesmo. Então essas coisas, esses recados aí que vocês me deixam cada vez mais entusiasmado e com vontade de produzir novos vídeos. Tá bom, pessoal? Mas vamos continuar aqui com a nossa série, então, Perguntas e Respostas. Vocês me deixam as perguntas e eu respondo aqui para vocês. Vamos lá. A Gueda Góes perguntando. Ela não está perguntando, ela está falando aqui. Se eu pudesse, eu ia em uma consulta com o doutor, né? Bom, Gueda, é claro que se você pudesse vir em consulta presencial, para quem não sabe, eu estou aqui em Ituiutaba, Minas Gerais. Aqui em Ituiutaba a gente está no Triângulo Mineiro, aqui perto de Uberlândia, de Uberaba, né? Eu vou muito para Ribeirão Preto, então você pega Ribeirão Preto, você sobe para Uberaba, Uberlândia, faz um L e vem para Ituiutaba. Mas para quem ainda não sabe, eu falo em vários vídeos meus. A gente faz atendimento via telemedicina para todo o Brasil. Então é eu e você aqui olhando cara a cara, né? Então, né, nos atendimentos a gente consegue fazer o atendimento como se fosse uma consulta normal. A gente sabe que 90% dos casos de atendimento a gente consegue resolver pela telemedicina, né? Uma coisa que a pessoa tem que ficar ciente é que realmente tem a limitação em não poder fazer o exame físico. Então existe uma remota possibilidade aí de, às vezes, orientar, procurar um médico no local para ele poder examinar. Mas 90% dos casos é possível resolver pela telemedicina, que é o atendimento que a gente faz, que eu vou até deixar o link aqui embaixo para quem, né, não está conseguindo marcar consulta com um cardiologista, porque mora num lugar muito remoto, porque tem dificuldade mesmo, que não tem cardiologista aí na cidade, ou se está tendo consulta ali para muito longe para conseguir marcar pelo SUS, por exemplo, você tem a oportunidade então de poder agendar comigo via telemedicina. Nesse atendimento a gente pode já avaliar como é que está a tua pressão, por exemplo. Eu estou atendendo muita gente que nessa época de pandemia está com a pressão muito alta. Então a gente consegue otimizar o tratamento, passar boas medicações, deixar a pressão bem controlada. A receita, por exemplo, que eu prescrevo no atendimento em telemedicina, que eu te encaminho, ele é válido para todo o território nacional. Eu consigo fazer a solicitação de exames complementares, consigo fazer a emissão de atestado, mas o mais importante, pessoal, no atendimento de telemedicina eu consigo te orientar.
Porque o mais importante, eu acho, numa conversa com um cardiologista, principalmente via telemedicina, é a orientação. Por exemplo, o paciente tem lá uma extrasístole ventricular e está tendo essa arritmia, essa palpitação, não sabe o que fazer. Então, entra em contato comigo e eu consigo te orientar. Essa arritmia é uma arritmia benigna ou não? Será que talvez você vai precisar de tratamento medicamentoso? O que fazer numa crise ali de arritmia? Então, tudo isso eu consigo orientar. E nada melhor do que a orientação. O paciente está ciente dos seus problemas, ciente das suas doenças. Quanto mais o paciente souber da tua própria doença, mais ele vai conseguir resolver o teu problema e evitar transtornos futuros, né? Tá bom? Então fazemos esse tipo de atendimento. Link aqui embaixo na descrição, tá? Atendimento via telemedicina. Vamos lá. Elisa Yaman. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, né? Às vezes, quando estou ansiosa, na maioria das vezes, sinto algo como um borbulhar, como se algo se fechasse, impedindo a passagem de sangue em alguma parte do coração. Isso é uma palpitação, né? Então, o normal é não sentir o coração. Estou aqui, ó. Não estou sentindo o coração. Toda vez que você sente esse borbulhar, você sente o coração, você está tendo uma palpitação. Mas vamos lá. Não dói, porém me sinto mal. Pés e mãos ficam gelados. Eu forço uma tosse e depois passa. Tem arritmia que você tossindo, você consegue inibir essas arritmias. O que pode ser? Agradeço a sua atenção. É isso aí, Elisa. Então, o que você tem que descartar toda vez que você tem uma palpitação é se não está tendo arritmia cardíaca. Será que você não está tendo um descompasso do coração? Será que a condução elétrica do teu coração está perfeita? Será que não está nascendo ali estímulos elétricos em regiões do coração que não eram para acontecer? Então, é bom procurar aí o teu cardiologista, ou um bom ritmologista, que é a subespecialidade do cardiologista, para ele poder investigar. Eu sempre falo, doença do coração. É melhor que você investigue e que não se encontre nada, porque muitas vezes a ansiedade, você falou que você é ansiosa. A ansiedade leva a dor no peito, a ansiedade leva a falta de ar, a batedeira, um sintoma muito comum de ansiedade é coração acelerado, sensação de que vai morrer, sensação de tontura e desmaio. Aí o ansioso ele procura o cardiologista, achando que realmente está tendo um problema do coração. Mas não é simplesmente o médico olhar para a cara da paciente e falar, não, você é ansiosa, pode ir embora. Não, a gente faz todo um screening, a gente faz toda uma avaliação para ter certeza que o coração do paciente realmente não é doente, e aí realmente fica o diagnóstico de ansiedade como diagnóstico de exclusão. Se a gente não encontra nada, aí realmente é a ansiedade que está levando a todos esses sintomas. Então o paciente confunde muito. Nessa época de pandemia, então, eu até brinco com os meus pacientes, não, porque aqui agora virou um consultório de psiquiatria. Eu estou atendendo muito mais pessoas depressivas, pessoas ansiosas, pessoas com transtorno do pânico e com sintomas cardíacos, né, do que realmente pessoas que estão doentes do coração. Mas também as doenças do coração têm aumentado, né? A gente sabe que nessa época de pandemia já aumentou o número de casos de infarto, número de casos de derrame. A gente vê muito essa questão do Covid de pessoas que não eram hipertensas e que ficaram hipertensas. De pessoas que não tinham o colesterol, por exemplo, normal e o colesterol está todo alterado agora. Muita gente que não era nem pré-diabética e a gente está fazendo exame agora para a pessoa estar com diabetes. Então, principalmente essas pessoas que internaram, eu vi que teve uma descompensação dessa parte de glicemia muito grande. Nessa época de pandemia também as pessoas estão se alimentando pior, não estão se exercitando, estão cada vez mais sedentárias, estão dormindo mal, estão desempregadas, brigando com os familiares. Tudo isso faz alterar toda a parte metabólica do nosso corpo, né? E aumenta, é claro, infarto, derrame, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, todas as doenças cardiovasculares, então, têm aumentado nessa época de pandemia. E nosso papel como cardiologista é tentar minimizar isso aí, né? Então, é a nossa obrigação. É por isso até que eu faço esses vídeos aqui para vocês,
para te orientar, para te ajudar, né? Que custa a gente pegar um tempo aqui do nosso dia para poder ajudar o próximo, né? Toda vez que a gente faz isso, que a gente ajuda o próximo, com certeza o mundo nos ajuda também. Então é importante que cada um faça a sua parte, né? Eu sou cardiologista, então tenho conhecimento sobre as doenças do coração. Então nada mais justo do que eu passar essas informações para você. Então, às vezes, se você tem um conhecimento sobre alguma coisa, ajude o próximo também, né, pessoal? Vamos ajudar a espalhar conhecimento, tem sempre alguma coisa nova para aprender, né? Então, se você sabe de alguma coisa, ajude a espalhar esse conhecimento. Você vai estar ajudando muito mais pessoas do que você imagina. Tá bom, pessoal? Então, não vou estender muito o vídeo, eu vou ficando por aqui. Se você está gostando, pessoal, só se está gostando, que nem eu falei no outro vídeo, só se está gostando, você deixa o like, inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, compartilhe o vídeo, pessoal. Às vezes um vídeo desse que você compartilha, você ajuda a salvar uma vida, ou até, às vezes até mais. Então nada mais justo do que você compartilhar os nossos vídeos. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.